Imagine a seguinte situação. Um indivíduo, ele tem dois lugares para escolher, sendo que em um lugar é considerado crime e em outro lugar é considerado apenas um pecado, fruto talvez da nossa imperfeição humana. Esse indivíduo não é um indivíduo normal, ele já cometeu alguns crimes, calúnia, difamação, ele é um abusador. Logicamente, você acha que qual lugar esse indivíduo vai escolher para ser julgado? Dentro da lei, do rigor da lei, ou dentro de um ambiente religioso, onde vai ali usar de misericórdia, de perdão, de deixa pra lá, é assim mesmo, faz parte das fraquezas humanas? Qual desses dois ambientes esse indivíduo vai escolher ficar? Eu imagino que você respondeu que esse indivíduo vai refugiar-se dentro de um ambiente religioso. E você está certo na sua resposta. É sobre isso que iremos falar nesse tema de hoje. No mundo é crime, na religião é apenas pecado. Mas antes, vamos com a nossa introdução. Existe uma grande diferença que às vezes ela é ignorada, que é entre a religião chamar algo de pecado e a lei chamar aquilo de crime. Você já passou por situações assim? Bom, o pecado ele pertence ao campo moral, já o crime pertence ao campo jurídico e social. O pecado pode ser perdoado por Deus, mas o crime precisa ser investigado e punido pela lei. Nesse tipo de situação, a gente precisa rever os nossos conceitos, pois aqui temos um grande problema que faz muita diferença na vida de muitas pessoas que frequentam ambientes sectários, ambientes de autocontrole e ambientes religiosos. Bom, o problema começa quando determinadas condutas gravíssimas são minimizadas dentro do ambiente religioso. Por exemplo, foi só um erro, somos imperfeitos, deixa pra lá. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Vamos orar por ele, não devemos julgar. Quem sou eu para julgar? Deus já perdoou, deixa pra lá. Não vamos destruir a reputação desse nosso irmão. A lei não funciona assim. A lei não funciona baseada nesse tal perdão. Você já viu alguém na delegacia denunciar um crime e o delegado dizer, deixa isso pra lá, que Deus te perdoe, vai em paz? Não. O delegado tem que seguir o rigor da lei. Se aquilo que ele está ouvindo como denúncia for tipificado com base na lei como um crime, que seja tratado como um crime no rigor da lei, baseado no nosso Código Civil e Penal. É assim que as coisas funcionam. E é exatamente isso que faz com que muitas vítimas fiquem assim silenciadas, porque elas não querem transformar aquele pecado em um crime. Então, deixa quieto, deixa pra lá. É sobre isso, mais ou menos, que vamos tratar nesse vídeo nosso. Bom, vamos começar com os exemplos. Nesses ambientes, costuma-se ter muitas fofocas, muita fofoca. Alguém falou de alguém, você ouviu dizer o que fulano falou, tá sabendo da novidade, e aí algumas pessoas começam a denegrir a imagem dos outros, a difamar, a caluniar, fofocar, e aquilo gera um ambiente assim, extasiante, um ambiente excitante, onde todo mundo quer saber da novidade. Bom, isso é tratado dentro do ambiente religioso apenas como um boato, um disse-me-disse, uma fofoquinha, uma maledicência, talvez uma falta de sabedoria, mas deixa pra lá. Mas como isso é tratado na forma da lei? Bom, juridicamente, dependendo do conteúdo, isso pode se configurar calúnia, difamação, injúria, crime contra a honra. A coisa muda de figura quando a gente vai para o campo jurídico, e é no campo jurídico que as coisas precisam ser tratadas. Quando alguém acusa falsamente outra pessoa de adultério, roubo, traição, abuso, corrupção, sem provas, isso deixa de ser apenas um pecado de língua, mas aí porque isso pode destruir a reputação de alguém, destruir casamento, destruir emprego, destruir a saúde mental, destruir as relações familiares, as relações com o grupo. Essa pessoa pode ser abandonada, essa pessoa pode ser condenada por algo que não fez. Traz, de fato, muitos prejuízos. É por isso que a lei está aí visando reparar todos esses tipos de situação. Na religião,
pode ali haver o arrependimento, deixa para lá, vamos se abraçar, perdoa e tal, mas no rigor da lei pode haver ali a abertura de um processo criminal e posteriormente cabe sim uma indenização. Bom, falamos aí da fofoca. Disciplina espiritual. O irmão, o membro fulano de tal vai receber uma disciplina espiritual. Mas será que é uma disciplina espiritual ou um abuso psicológico? Bom, em alguns contextos religiosos, esse tipo de disciplina espiritual, ele traz ali humilhações, e são chamadas ali de correções, disciplina, exortação, tratamento espiritual, fulano está sendo ajudado. Mas quando existe ali constrangimento, intimidação, manipulação emocional, ameaça espiritual, isolamento social, perseguição psicológica, isso não é ajuda. Isso é crime. E isso pode ser caracterizado como abuso psicológico, assédio moral, dano moral, violência emocional. Diversos tipos de prejuízos podem trazer para a pessoa. E existem pessoas que saem desses ambientes religiosos com traumas severos. Quem vai pagar por isso? Síndrome do pânico, depressão, medo crônico e tudo isso fruto dessa pessoa ter sido ali expostas a manipulações mentais, controle e diversos tipos de situação. Então, você que anda em ambientes religiosos, muito cuidado para você não confundir ali disciplina espiritual com abuso espiritual. Tem também as famigeradas brincadeiras. Foi só uma brincadeira. Calma, meu irmão, eu estou só brincando. Na igreja pode ser vista como uma brincadeira assim, tranquilo, né? Mas na lei pode ser bullying. Na lei pode ser bullying, pode ser discriminação, né? Então muitas vezes piadas ofensivas são relativizadas. Humor, é só zoeira, é brincadeira, eita, você também leva tudo a sério. Mas na lei, meus queridos, existe lei e a lei trata como humilhação constante. E isso pode ser muito perigoso, né? Comentários sobre aparência física, deficiência, cor da pele, condição financeira, orientação sexual, sotaque, peso, transtornos mentais, dando risada daquela pessoa, né? E isso pode configurar bullying, discriminação, injúria racial, dano moral, né? A visão do ambiente jurídico é totalmente diferente. E o que em alguns casos se chama de piada pode gerar sofrimento profundo e consequências jurídicas para o abusador, nesse caso aí, desse tipo de situação. Abuso de menor. Abuso de menor. Não é pecado na carne, né? É crime. É crime. Talvez um dos exemplos mais graves que há dentro dos ambientes religiosos é o caso de, né, sexual dos pequenos, e são tratados apenas como foi uma fraqueza espiritual, ou meu irmão, eu caí numa tentação, mas o Senhor vai te perdoar, né? Uma queda moral, foi um lapso de pecado que eu tive, né? Abuso de menor é crime, é um crime gravíssimo, e em muitos casos o silêncio institucional acaba protegendo o agressor e abandonando as vítimas, né? O grupo quer proteger ali a imagem do grupo e não está nem aí para a vítima, né? Historicamente, diversas vítimas já caíram vítimas desses ambientes, né, religiosos ao redor do mundo. Enfrentaram aí denúncias de encobrimento, de abuso, cometidos por líderes religiosos, né? Quanto maior a patente desses líderes, mais protegidos eles podem ser. E aí, diversas seitas e igrejas, que não vamos aqui citar o nome, são, assim, investigadas, né? Mas tudo isso pelo fato, às vezes, desses ambientes tratarem esse crime tão hediondo, né, e brutal como apenas um pecado da carne, né? E é espalhado pelo mundo esses tipos de acontecimentos. Estados Unidos tem vários, Irlanda, Alemanha, França, Austrália, né? Isso é no mundo todo, né? E relatórios oficiais mostram que décadas de ocultação de denúncias, transferências de abusadores e pressão por silêncio, né? Esses ambientes costumam ficar muito em silêncio quando acontece esse tipo de fato. Tudo partindo daquele princípio que estamos tratando nesse vídeo como transformar aquilo que é crime previsto em lei do Código Civil Penal em apenas pecado da carne e tratar ali como algo espiritual e perdoar o indivíduo. Outro tipo de crime que pode ser confundido com pecado é a oferta por fé. Será que é oferta por fé ou de fato um estelionato?
Então, quando existe manipulação emocional, promessa falsa, exploração de vulnerabilidade, pressão psicológica para doações cada vez mais, falsas curas, falsas promessas, falsas profecias, tudo com um custo financeiro, a situação pode ultrapassar de um ambiente religioso para o campo criminal. Dependendo da prática, a lei pode interpretar como estelionato, charlatanismo, abuso financeiro e fraude. É crime. Essa é a verdade, né? Cada caso é um caso, mas quando chega a esse ponto assim de explorar a fé alheia, isso sim pode ser tipificado como um crime. Conselho espiritual não autoriza controle da vida alheia. Muitos dentro desses ambientes confundem eu sou um líder, então ali eu sou o seu conselheiro, né? Eu vou dizer tudo que você tem que fazer, tudo que você não tem que fazer. Não é assim que a coisa funciona, porque isso pode ser caracterizado como um controle da vida das pessoas. E as pessoas têm seus direitos. Então existem líderes que tentam controlar relacionamento, dinheiro, amizade, decisões pessoais, tratamento médico, voto público, voto político, rotina familiar, né? É muito comum dentro desses ambientes os indivíduos procurar, já procurou o líder tal, procure ele vai dizer o que você tem que fazer. E aquela pessoa se torna ali o guru de todas as vidas das pessoas, passando dos limites e permitindo e proibindo algo. Ninguém tem direito de fazer isso com as pessoas maior de idade, né? Todos têm seu direito de tomar decisões. Uma orientação ali, outra ali, não é proibido, né? Mas quando você ultrapassa do limite, essa maneira coercitiva, né, de cuidar da vida das pessoas, isso se torna ali uma ameaça manipuladora, e dessa forma pode existir abuso de autoridade, violência psicológica, constrangimento ilegal, cárcere emocional, né, quando o indivíduo fica ali literalmente preso ou dependente do conselho, né, a pessoa não sabe o que fazer porque o outro já a manipulou, tornando essa pessoa totalmente dependente dos seus conselhos. Nenhuma autoridade espiritual está acima da Constituição ou da dignidade humana. Um outro ponto também bem problemático é a questão do silêncio religioso. Muitas vítimas dentro desses ambientes religiosos e seitas não costumam denunciar. Será que elas são copartícipe daquelas coisas ali? Não necessariamente, mas eles têm medo, o medo impera dentro desses ambientes, né? Tem medo de serem desacreditados, acreditam estar tocando, né, no ungido de Deus, temem ali a exclusão social, né? Se eu falar eu posso ser expulso, sofrem pressão da comunidade, deixa isso para lá, meu irmão, deixa quieto isso, né? E confundem perdão com impunidade. Mas o fato de esconder esses crimes, né, podem estar ali tendo um objetivo único, que é preservar a instituição e não proteger as vítimas contra esses agressores, né? Portanto, pecado e crime não são a mesma coisa. Nem todo pecado é crime. Mentir, invejar, sentir ódio, podem ser pecados assim religiosos, sem necessariamente gerar ali consequências previstas em lei. Mas muitos casos, muitos crimes podem ser mascarados por pecados comuns dentro de ambientes sectários, ambientes de autocontrole, ambientes religiosos. E isso é extremamente perigoso, porque quando um crime é tratado apenas como falha espiritual, a vítima é silenciada, o agressor é protegido, a justiça é impedida de trabalhar e a violência vai ali continuar, porque um vê o exemplo do outro, você viu o que aconteceu, fulano não deu em nada, não disse que já foi perdoado aí por um ser divino e tá tudo bem, aí o outro vai fazer a mesma coisa porque também vai querer aquele tipo de tratamento. Entretanto, dá tempo da gente mudar a nossa forma de pensar e não proteger esses ambientes que são assim altamente problemáticos. Portanto, a religião pode sim oferecer arrependimento, perdão, restauração, principalmente espiritual, mas somente a justiça pode oferecer investigação, responsabilização, proteção social e punição no rigor da lei, conforme prevê a lei. Perdão não substitui denúncia. Oração não substitui investigação. Arrependimento não apaga as consequências jurídicas. Arrependimento não apaga as consequências jurídicas. E entender essa diferença é fundamental para proteger as vítimas dentro desses ambientes sectários, ambientes religiosos, ambientes de grupo de autocontrole. E impedir que crimes sejam escondidos atrás do discurso religioso. Você que assistiu esse vídeo até agora, eu agradeço muito por ter assistido, mas repense sobre essa questão.
você está protegendo a sua instituição ou está protegendo a dignidade humana, a vida humana? Pense bem no que você está fazendo, porque, conforme dissemos aqui no início desse nosso vídeo, não confunda pecado com crime. São coisas diferentes. E ajude a esses ambientes serem mais saudáveis para aqueles que frequentam. Obrigado e até um próximo vídeo. Tchau.